E só saber jogar de uma maneira é justamente o problema do Tite. Aí vamos para o Tite, que está, como você bem lembrou, há quase 8 meses, e ele tenta insistentemente jogar da mesma maneira, num 4-3-3 arcaico, com 2 pontinhas abertos, flertando com o posicional, e não está dando certo. Claramente não está dando certo. Os melhores momentos do Flamengo, de 2019 para cá, são com 4 jogadores no meio-campo e 2 atacantes em alta rotatividade na frente. Foi assim com Jesus e foi assim com o Dorival Júnior. Não é só a questão, mas aquilo foi com Jesus. Não, o Dorival fez isso. O Dorival chegou lá do Paulo Souza, que era outro desastre, posicional também, e disse, não, esquece posicional, vamos botar... Everton, você vai voltar aqui para jogar de segundo volante pela direita, não vai mais precisar cobrir lá a lateral e tentar ir na linha de fundo, você vai mais jogar mais centralizado aqui no meio. Pô, Bruno Henrique está machucado, eu vou botar o Pedro e o Gabigol juntos na frente. E o Pedro e o Gabigol jogaram juntos, uma barbaridade. Então, a saída para o Flamengo, e eu me fiquei com um pouco de esperança na hora que ele disse assim, é preciso dar um passo atrás para tentar retomar a subida. Eu fiquei esperançoso de que ele vai rever o próprio esquema tático. Não fiquei totalmente otimista, porque o Tite é teimoso, mas é teimoso, feito Deus sabe lá o quê. Ele no Corinthians jogava de maneira diferente, mas desde que ele foi para a seleção, ele encasquetou com esse 4-3-3 e perdeu 2 Copas assim. Então, no Flamengo, ou ele muda esse 4-3-3, até porque ele não tem os jogadores para fazer isso. O Luiz Araújo não é esse pontinha que vai poder dar essa profundidade a ele. E ele tem 4 jogadores talentosos no meio-campo. Ele vai ter que juntar os 4. Agora, nos próximos jogos, ele vai ter que fazer o esquema, com 4 ou com 3 no meio-campo, mas sem o Pulgar e o Arrascaeta. Qual é a tendência? Alan, no lugar do Pulgar, e De La Cruz avançado no lugar do Arrascaeta, com o Gerson entrando de segundo volante. Vai dar certo? Contra adversários mais cascudos, tenho certas dúvidas. Contra o Amazonas, na próxima quarta-feira, tudo bem, pode jogar dessa maneira. Mas contra São Paulo, Palmeiras, até o Corinthians, depois do jogo de ontem, já começa a assustar um pouquinho. Internacional, Grêmio. Pô, você não consegue jogar contra esses caras assim. Você vai deixar o seu meio-campo muito aberto. E os teus pontinhos não estão fazendo nada. O Bruno Henrique, grudado na ponta esquerda, não adianta rigorosamente nada, coitado. Ele é um jogador de velocidade, ele tem que ter espaço para correr no ataque. E o Luiz Araújo é um chuta-chuta, que no dia que ele acerta um chute, todo mundo glorifica, e no dia que ele erra todos, como ele errou no jogo contra o Botafogo, as pessoas entendem que ele é um jogador bonzinho, no máximo. O Flamengo, há mais de 10 anos, não passava um jogo inteiro sem acertar um chute dentro da baliza do adversário. O Flamengo ontem não acertou nenhum chute na baliza do adversário. Se o John, goleiro do Botafogo... De bola. Pois é, mas não adiantava nada, porque não concluiu uma dentro do gol. Se o John tivesse jogado vestido de noiva, fantasiado de noiva, ele podia sair dali direto para o altar, porque não ia ter nenhuma manchinha no vestido branco. Então, realmente, o Tite está desanimador. Você é a favor da demissão dele agora? Não. Não, até pela falta de uma oportunidade. Quem é que você vai botar agora? É complicado. Você pode tirar o Abel Ferreira do Palmeiras? Você não pode. Você pode tirar o Vojvoda do Fortaleza? Não, você não pode. O Milito apareceu muito bem, mas ele é do Atlético Mineiro. Agora, meio do ano tem uma novidade. Meio do ano acaba o Campeonato Saudita. Se essa diretoria tivesse 2 miolos, o Tico e o Teco, bastava isso, já estava ligando para o mister e dizendo, olha, perdoa, gente, volta que nós precisamos de você. Ou então buscar um outro técnico que funcionasse, porque o professor Adenor está rodando e não está andando na lama, está atolado. O tal rendimento de 80%, que muita gente que gosta de passar pano para ele, lembrava, o Flamengo 80% de aproveitamento, melhor aproveitamento do Brasil. Se você tira o Carioquinha, se você tira o Mingana, que eu gosto, o aproveitamento é de 52,3%. Não é aproveitamento de time campeão de coisa nenhuma. E a defesa inexpugnável, a muralha da China, aquela que ninguém passava, já tomou 7 gols na Libertadores e no Brasileiro somados. Tem que fazer alguma coisa o Flamengo para se mexer, inclusive o Tite. Tite, não dê um passo atrás, não, dê vários. Apague o seu esquema tático, esqueça o seu posicional e comece a fazer o Flamengo a jogar o futebol que sempre o levou aos títulos.
futebol com 4 jogadores no meio campo, derramei um copo de Coca-Cola inteiro em cima de mim aqui, que beleza. Mas, enfim... O Renato mexeu, o Renato se mexeu, Tite. Está na hora de você se mexer também. Exatamente. E eu vou ter que me mexer mais aqui para enxugar isso tudo aqui. Vai lá. O Renato fala. Eu vou usar o seu otimismo, porque não, senão o Renato vai terminar a segunda-feira dele tristíssimo. Eu quero que você me fale o que tem de bom nesse trabalho do Tite até aqui. Não vale a defesa, porque o Renato já derrubou o seu argumento. Só não tomou gol no Carioquinha. Então, você olha para o jogo do Flamengo e pensa que até o dia 2 de junho, até a data FIFA, vai jogar quarta e domingo. Com ciência, sem ciência, com altitude, batitude. Semana que vem essa semana tem o Amazonas, semana que vem tem o Palestino. Não tem como, vai ter que jogar. E agora tem, de fato, contundidos. O que tem de bom que faz o torcedor do Flamengo saber que isso foi uma fase? Olha, eu acho que tem de bom que ele estava começando a evitar motins no grupo, né? Você não via ninguém ali de beicinho, ninguém ali reclamando, ninguém indo para a imprensa. A gente viu que a crise tiveram vários problemas de relacionamento ano passado, com até socos e cenas de pugilato ali dentro. Deu uma moral ali no esquema tático que, apesar do Renato falar que não está rendendo, eu acho que é um esquema que pode dar rendimento. Mas acho que o grande problema, indo pelo lado negativo, Marília, eu lembro na final do Campeonato Carioca, a gente falou assim, olha, o Flamengo ganhou de 3-0 o primeiro jogo, e aí ele pega e escala o mesmo time. E aí ele vai jogar contra o Milionários, poupa jogador. Aí ele vem no Brasileiro contra o Atlético Goianiense, que podia ser um jogo até um certo ponto. Aí eles escalam os principais, até fez uma mescla ali. Aí vai na Libertadores, tem problemas para conseguir o jogo. Eu acho que aí ele começou a se perder também nessa coisa aí vai jogar contra o Palmeiras, que é um adversário direto, um adversário que vai brigar também pelo título, ele poupa jogadores. E aí vai contra o Bolívar, também time reserva. Aí joga contra o Botafogo, que já falamos, com essa posse de bola enorme, com essa coisa de ficar em cima, torcida. Aliás, Renato, um parênteses, hein? A pior coisa que torcida do Botafogo chamando-se do Flamengo de torcida de teatro. Até isso vocês conseguiram ontem, hein? Até isso vocês conseguiram ontem. O que a torcida do Botafogo fala não se escreve, Rosa. Não leva a sério. Não leve a sério os gatos pingados. Eles cabem numa Kombi. Deixa pra lá. Eu achei o máximo isso daí, mas é do jogo, é da brincadeira. Mas assim, voltando, eu acho que ele está começando a se perder. Porque jogador de futebol é assim, o Casagrande pode falar assim, em 99, Marília, quando eu cobri o Palmeiras, aquele Palmeiras da Libertadores lá, ele também fazia muitos jogos. E aí o Paulo Paixão, que era o preparador físico do Palmeiras, todo mundo conhece ele aqui, o trabalho dele, uma vez ele me deu uma entrevista longa e depois virou um bate-papo. Ele falou, olha, a gente gosta de poupar, a gente necessita de poupar, só que tem jogador, o jogador não quer ser poupado. Se você chega para o jogador e fala assim, olha, o exame tá dando isso, ele fala, não, professor, eu tenho patrocinador, eu tenho metas, eu quero jogar, se eu ficar e também tem ritmo de jogo. Aí quando você começa a poupar, ele fala assim, a gente poupa o jogador, dá problema no elenco, o jogador fica de marra, fala, não, mas por que eu tenho que poupar e ele não poupa? O jogador quer jogar, ele quer estar ali dentro de campo. Eu acho que é isso que começa a ter ruídos de novo, o jogador fala assim, olha, mas por que eu tenho que ser poupado? Qual é a visão que você tem? Eu quero jogar, eu quero estar em campo. E a gente sabe, né, jogador de futebol, a carreira é curta, depois ele pode perder até a posição, porque o torcedor fala assim, olha, o reserva entrou e foi melhor. E você também tem a perda técnica, já falamos. O Renato falou dos 7 gols. Sofreu contra o Atlético Goianiense, contra o Palmeiras, que o Palmeiras estava vindo também meio baleado, cansado. O Palmeiras jogou recuado ali contra o Flamengo. Depois, Milionários. Agora também nesse outro jogo pela Libertadores, também contra o Bolívar. Altitude, baixitude, como vocês estão brincando. E agora perto do Botafogo. Então, eu acho que é isso que o Tite precisava fazer para evitar esse zum que o Renato já até abriu a porta do RH para ele.
Olha aqui, só Marília, uma noção. Marília. Só uma coisinha. O melhor jogador do Flamengo no jogo de ontem foi o De La Cruz. Foi o único que não foi poupado, que jogou. Aliás, ele e Fabrício Bruno não foram poupados. E foram os melhores em campo. Os descansados todos não jogaram nada. Então, exatamente. Aliás, por exemplo, quarta-feira, o domingo passado, retrasado, melhor dizendo, o Del Valle também poupou todos os jogadores para enfrentar o Palmeiras. O que aconteceu? O Palmeiras foi lá e ganhou o Del Valle, essa coisa. Então, esse negócio de poupar, gente, eu acho muito complicado. Antigamente, a gente falava em poupar lá para setembro, outubro. Não, agora a gente está poupando no começo de temporada. E o Flamengo foi o único time da Série A, que a gente pode dizer, fez uma pré-temporada. O Flamengo fez, ou que os treinadores sempre falam, a gente precisa de pré-temporada. O Flamengo fez uma pré-temporada. De quase um mês, os jogadores ali, foi soltar os jogadores ao longo. Então, assim, não tem desculpa pro Flamengo. Aí o Tite desmobiliza o time, cada hora joga um time, cada hora joga de um jeito, o jogador fica jogador mimado, não fica reclamando. Aí, como a gente fala aqui no interior, meus colegas, sarna para se coçar o Tite tá arrumando, viu? Marília, duas coisinhas rápidas. Não, eu vou te passar, você soma aí. Olha as bexiguinhas. Você viu? Essa segunda-feira tá demais, cara. Não pode fazer assim. Fala, Marília. É festa, segunda-feira de festa. São duas coisas. Tem dois técnicos que estão contrariando a nossa cartilha de que tem que deixar o técnico, o trabalho vai evoluir. Ontem o Tite falou na coletiva que precisa de tempo, que na linearidade do trabalho se sabe que vai ter altos e baixos e precisa passar pelos baixos para usufruir dos altos, aquela coisa meio, né, Paulo Autuori, palavras formam frases, que formam orações, que formam capítulos, sei lá o quê. Muito bem. O Arthur Jorge, que chegou anteontem, e o Milito, que chegou um pouquinho antes de anteontem. São os dois melhores times em atividade, ganharam o funcionário do mês, tanto o Arthur Jorge do Botafogo, que ontem também jogou no calor. É bom dizer que os jogadores do Botafogo não estavam no ar-condicionado, eles estavam jogando no calor, e o time do Botafogo tinham jogado na quarta-feira. Exatamente. Não jogaram na quarta-feira, não foram poupados. E o Atlético Mineiro, que está muito bem na Libertadores e muito bem no Campeonato Brasileiro. Aqui no Brasil a gente fica acho que só tem um técnico que passou por pouquíssimos baixos, é verdade, que consegue manter times motivados. A gente está vendo que o Diniz não consegue, 200 dias de Tite parece não estar conseguindo, nesse mês pelo menos não está conseguindo. O Vojvoda começou o ano tendo alguns problemas, o Fortaleza, agora o time voltou a jogar muito bem, ganhou do Boca, mas o começo, né, não foi nem campeão estadual, sendo que o Ceará está na segunda divisão, então é uma surpresa, não dá para dizer que não é. Então a gente vê que alguns técnicos não conseguem manter a fome dos seus jogadores. Mas o Arthur Jorge chegou anteontem e dá à torcida do Botafogo esse déjà vu do bem, né? No ano passado, o Botafogo, no começo do campeonato, também ganha do Flamengo no Maracanã e emenda vitórias seguidas e termina o primeiro turno do jeito que é. Será o Arthur Jorge que vai apagar o Luiz Castro, já que o Tite não vai apagar o Jorge Jesus? Então, antes de responder o que você falou, o que você perguntou, é o seguinte: no jogo do Corinthians, aquela alteração que o Diniz faz sempre, tirar o Felipe Melo e passar o meio-campo para a zaga, foi exatamente ali que o Kaká fez o gol de cabeça, que foi o terceiro gol do Corinthians em 3 minutos. Falta batida do Garro lá na segunda trave, onde é a posição do Felipe Melo, que é, na minha visão, a única virtude que o Felipe Melo tem hoje em dia ainda é subir de cabeça bem para tirar a bola da área, foi onde o Kaká fez o gol. E a outra, eu quero dizer para o Tite ficar esperto, porque o Renato Maurício Prado, ele derrubou já um copo de Coca-Cola no chão. Isso é um sinal. É um sinal, Titi. Começa a fazer a coisa direito. Tá caindo as coisas do Melvin, estão caindo. O Renato derruba copo. Ele abriu a porta do RH já. Ele já reabriu a porta do RH. Olha só, eu acho o seguinte: eu gosto do Milito e gosto do Arthur Jorge. Gosto mesmo, como treinadores. Mas, sempre que chega um treinador novo, né, motiva o grupo e os caras normalmente jogam bem, conseguem vitórias, conseguem se encaixar. Eu acho que eles começaram muito bem, porque eles são bons mesmo. Taticamente são bons, são caras tirar
ou colocar uma força mental no grupo muito forte, muito boa, mas tem que esperar um pouco, porque a gente só vai saber se esses treinadores realmente vão conseguir dar continuidade a um início brilhante quando perder alguma partida. Quando perder uma, empatar outra ou jogar mal, que aí nós vamos ver se realmente eles conseguem retomar rapidamente o que eles estavam conseguindo fazer. Porque inicialmente é normal no futebol que todos os jogadores ficam motivados quando chega um treinador novo. Mas eu gosto muito do Arthur Jorge e gosto muito do Milito também. Eu acho que eles vão conseguir dar um equilíbrio nos dois times. Não estou falando que o Atlético vai ser campeão, nem que o Botafogo vai ser campeão. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que os dois vão conseguir colocar um equilíbrio técnico, tático no time, mas principalmente uma força mental suficiente para conseguir o time se reerguer rapidamente quando tiver uma partida ruim, ou caso seja eliminado de uma competição ou jogar mal, conseguir rapidamente continuar na linha ali, disputando outra competição, enfim. Tudo pode acontecer daqui para frente. É nessas horas que a gente vê o tamanho do treinador. Por isso que o Abel tem o tamanho que tem. O Abel tem o tamanho que tem porque ele consegue fazer isso. Né? Ele está ali há 3 anos, ganhou tudo que existe no continente, mas passou por momentos horríveis. Time perdendo, o pessoal cobrando uma escalação, cobrando o jogador, e o time não conseguindo fazer com que o time jogasse, e de repente o time se ilumina e vai lá e ganha o Campeonato Brasileiro, por exemplo, do ano passado. E é tricampeão paulista. Então o Abel já demonstrou que ele consegue, muito rapidamente, trazer o time de volta para a regularidade mental, tática e técnica. Vamos ver se eles conseguem também no momento que precisar, né? É a essa hora que a gente vê. Agora, sem querer derrubar ninguém, a gente vai mudar de assunto para Abel, que vai ter o clássico daqui a pouco aqui. A gente tem uma imagem legal da chegada do Palmeiras ao Morumbi. Uma enquete rápida. Quem já tem toque de calendário, assim como a Copa América, já deve ter dado uma olhada em outras coisas. A torcida do Flamengo, sem brincadeira, Renato, vai aguentar ou vai aprender a gostar do jeito que o Flamengo ganhou até aqui? Não é esse mês ruim, mas do jeito que ganhou, com um futebol mais burocrático do que a torcida possa gostar. Lembrando que o primeiro momento que o Tite pode ganhar um título importante é no dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro é a final da Copa do Brasil. Dia 30 de novembro é a final da Libertadores. E o Campeonato Brasileiro termina no dia 9 e 10 de dezembro. Então, reconquistar a torcida também significa mantê-la motivada até novembro, porque até lá não tem volta olímpica. Vai ser complicado se ele não começar a ganhar e a jogar bem. Vai ser muito complicado, principalmente no meio do ano. No meio do ano, para ele, vai ser uma barreira complicadíssima. Não acredito que o Landim e sua turma, Landim, esse sábio do futebol, vá querer trazer o Jorge Jesus no meio do ano. Mas vai haver uma pressão monstruosa para isso. Monstruosa. Eu já conversei até com um pré-candidato na próxima eleição do Flamengo, que não é da situação, que me disse que vai conversar com o Jorge Jesus desde já. E se ele for candidato com um contrato assinado com o Jorge Jesus, ele ganha a eleição a galope. Então, eu não sei, o Tite, para mim, a torcida vai ter paciência com ele talvez até o meio do ano. Se até o meio do ano ele não conseguir botar o Flamengo entre os primeiros do Brasileiro, ou seja, se estiver disputando o título do Brasileiro, e se não estiver se classificando na Libertadores, aí a coisa vai ficar complicada para ele. Vai ficar bastante complicada. Já tem uma ala da torcida totalmente insatisfeita. Ele ontem foi vaiado no final do jogo. O Tite ouviu vaias para ele ontem no final do jogo. Ele não está... A verdade é a seguinte, a torcida do Flamengo nunca foi apaixonada pelo Tite, pela maneira de jogar do Tite, pela maneira do Tite ser técnico da seleção, chamando os jogadores do Flamengo que ele não usava. Sempre houve uma birrinha entre a torcida do Flamengo e o Tite. Então, para ele conquistar essa torcida, ele só tem uma solução: ganhar. Ganhar, ganhar e ganhar. Se ele perder, a torcida vai, como diz o Rosa, mostrar a porta do RH para ele. Isso aí vai ser complicado. Os próximos meses complicam. Repara só, o Flamengo agora pega o Amazonas, né? Vai jogar sem Arrascaeta e Pulgar e tudo, mas se complicar contra o Amazonas, aí, amigo, aí ele invade a Gávea. Agora, ganha do Amazonas, mas depois pega o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. O Flamengo já caiu de primeiro para o 8º. Ele pode cair para 9 hoje se o Palmeiras ganhar.
Imagine que o Flamengo perca para o Red Bull Bragantino, lá em Bragança, um resultado que é absolutamente normal. Não é o Corinthians, né? Não é o Corinthians, domingo? Não, Red Bull Bragantino. Não, Red Bull Fortaleza Bragantino. é o Corinthians. Corinthians é o outro domingo. Corinthians e Fortaleza. Outro não, domingo, é Red Bull Bragantino, gente. É Flamengo e Red Bull Bragantino, no sábado. No sábado. Desculpa. Então, se ele perde o o Red Bull Palestino Bragantino... e depois é o Corinthians. Isso. Ele vai simplesmente despencar na tabela do Brasileiro. Despencar. Ele vai estar em 9º quando começar a rodada, se o Palmeiras ganhar hoje, ou em 8º, se o Palmeiras não ganhar. E se perder, a turma de baixo toda vai atropelar, porque tem uma porção de gente com 6 pontos ali prontos para passar o Flamengo. E aí o Flamengo lá embaixo vai jogar contra o Palestino, que era um jogo, em princípio, protocolar. Só que o Palestino ganhou do Milionários, um resultado até que matematicamente é bom para o Flamengo, desde que o Flamengo ganhe lá. Aí você vai dizer, mas o Flamengo não vai ganhar do Palestino? Pelo amor de Deus. Seria o normal, né? Mas com esse futebolzinho mequetrefe, com esse arame liso, que não consegue acertar a baliza do adversário, olha, eu não vou me espantar se acontecer uma zebra lá contra o Palestino. Aí, se acontecer uma zebra contra o Palestino, aí o Tite não segura. Aí não segura mesmo, não tem como. É impossível. Nem o Landim segura aí. Eliminado na fase de grupos da Libertadores, não tem a menor chance de segurar.